Bom dia a todos de novo. Agradecer pelo convite, de estar aqui também. Leopold lembrou a parceria já de bastante tempo. Assim, inclusive, já trabalhamos há uns anos atrás um tanto aí da questão do estágio do espelho em Lacan, um grupo menor, que chama-se o Leopoldo e os colegas, foi ali discussões interessantes, com questões importantes, e é sempre interessante esse encontro de interlocuções variadas, de orientações e leituras diferentes. O Leopoldo marcou ali, mostrou como essa questão diz respeito a várias modos de serem abordadas pelos diferentes psicanalistas. Eu fiz não fiz slides dessa vez, assim, eu tenho trabalhado bastante com slides, os slides eles ajudam muito, somente nesse ambiente virtual, que a gente foi deixando a lousa de lado, mas dessa vez eu não fiz, não. Eu fiz um texto, mas eu também vou me arriscar a não lê-lo, de certo modo, vou seguir, montei a estrutura, vou seguindo a estrutura, sempre tem um risco, não ler a leitura do texto mantém um tanto o rigor da fala, a não leitura, de uma certa forma, deixa algo mais solto, mas também abre espaço ali para que a coisa fique mais acessível, acho que por um lado. Então, fiz uma estrutura que eu vou seguindo, essa estrutura, ela segue em 3 pontos centrais, ou seja, o pedido do Leopoldo era, olha, falar sobre o estágio do espelho em Lacan. Então, eu montei a partir de 3 linhas, o contexto da apresentação da proposta lacaniana do estádio do espelho, o próprio estádio do espelho, então, do que se trata, e depois as suas derivações, que eu considero, acho que o ponto mais fundamental, ou seja, o que se derivou a partir do estádio do espelho e dessa proposta lacaniana. Então, o Leopoldo traz aí, apresentou a questão que o Freud lança no Introdução ao Narcisismo. Então, que eu estou pondo até como um certo enigma, o conhecido enigma que o Freud traz em 1914. A citação que ele pegou é a mesma que eu vou falar agora, então vou me repetir, mas que o Freud diz no Introdução ao Narcisismo, sobre a primeira questão, qual questão? A relação entre o narcisismo e o autoerotismo, observa o seguinte, é uma suposição necessária a de que uma unidade comparável ao eu não existe desde o começo no indivíduo. O eu tem que ser desenvolvido, mas as pulsões autoeróticas são primordiais. Então, deve haver algo que se acrescenta ao autoerotismo, uma nova ação psíquica para que se forme o narcisismo. Então, quem trabalha com Freud há um tempo sabe do que ele está falando aí, essa passagem é conhecida, o texto é conhecido, de que justamente ele está fazendo uma proposta nesse texto importantíssima, no que diz respeito à metapsicologia freudiana, de introduzir uma nova forma de organizar a questão libidinal, que era o narcisismo. Até então tinha a proposição do autoerotismo, uma certa confusão libidinal, onde as pulsões ficariam fixadas em modos de satisfações parciais, e, de repente, a passagem aí para as escolhas de objeto. Isso o Freud vai tratar nos 3 ensaios. Nesse ele está acrescentando um a mais. Ou seja, no meio do caminho tem o narcisismo, que é um conceito que vai servir para ele, inclusive, lidar com uma gama de fenômenos clínicos, a megalomania, a questão de alguns fenômenos psicossomáticos, ele vai tratando, inclusive, de algumas coisas das relações amorosas, de fenômenos que estão para fora da clínica, ele vai elencando ali, faz essa proposta e diz, olha, a gente entende ela, mas essa passagem que se dá do autoerotismo, dessa desorganização libidinal para uma primeira organização, ela precisa de algo aconteça
e que neste algo se tem a constituição de um eu. Por que enigma? Né? Por que eu falei esse enigma freudiano? Porque o Freud, ele para aí, né? Ele não vai trabalhar mais ou pensar essa ação necessária. Né? A gente tem até uma certa facilidade de, vendo no próprio Freud, né, ele fala, olha, o que se constitui ali é um eu corporal, né, o que se constitui ali é um eu prazer. Quando ele adentra a segunda tópica, ele propõe, né, coisas como, bom, você tem ali o isso, uma parcela do isso, então precisa lidar com o que é da ordem do funcional e também do que é da ordem das exigências externas, e isso vai se constituindo um eu. Então a gente tem ali todo um esboço dessa passagem, mas faltaria então essa tal da ação específica que o Freud deixa aí, né, como proposta para os que vêm depois dele. Mas não é uma passagem qualquer, é uma passagem que justamente constitui um eu, né, e reorganiza todo o universo pulsional, precipitando aí um outro modo psíquico de operar com as pulsões. Né? Então, que aí é isso, né? A gente vai ter uma série de desdobramentos a partir daí. Né? E o que então, quais são as propostas? Né? O Leopoldo marcou, olha, vários psicanalistas foram, então, se haver com isso, né, pensar algo, né, porque que unidade, que instância é essa inicial, né, que surge ou não surge, né? A Melanie Klein, né, ela propõe uma resposta, né, para isso, né, que de certo modo até entra um pouco em debate com o Freud. Eu não sou um kleiniano, né, já estudei Melanie Klein um tempo quando eu dava aulas, né, em uma outra universidade, dava aulas no Melanie Klein, inclusive, né, então, mas não tenho um estudo aprofundado. Fui pegar aí o que a bibliografia traz sobre isso, e uma das propostas, né, assim, a Melanie Klein, de que teria uma espécie de, uma proposta quase inatista, né, tem um certo debate se é uma proposta inatista ou não, ou seja, que há um eu bem maturo, bem precoce, que está lá posto, e que justamente vai se desenvolver, né, ao longo do processo de constituição psíquica, né, mas já haveria esse eu, e que vai ganhando essa consistência, essa unidade, nesse ponto aí que o Leopoldo marcou, né, da passagem esquizoparanoide para a posição depressiva. Né. Então, essa era uma tentativa kleiniana, de um certo modo, dar conta desse enigma freudiano. Mas, eu diria assim, né, a gente está falando desse enigma, parece que tudo fica centrado nessa questão. Mas não é só disso, né, que se trata, né, esse gap teórico aí deixado pelo Freud. Né, tem todo um conjunto de questões, né, colocadas, né, nesse sentido. Né. A Rodinesco, por exemplo, eu peguei a Melanie Klein, a Rodinesco, ela diz que a Melanie Klein está às voltas com problemas cruciais da psicanálise, pensando isso. Né, e disso ela constrói toda uma concepção de constituição psíquica baseada nas posições. Né? Então, como eu falei, na posição esquizoparanoide, a posição depressiva, e que vão permitir ela, por exemplo, né, derivado desse enigma, pensar, por exemplo, essa articulação entre o normal e o patológico, né? Não como exatamente uma ruptura entre dois campos, né, algo, mas como uma espécie de variação, né, das posições. Né? Então, por exemplo, havendo a fixação e o não ultrapassamento de uma posição, tem-se as condições para a emergência aí de um sofrimento patológico, né, nesse aspecto. Então, não se trata, são posições, né, da qual se ultrapassa, e a questão do patológico não está justamente em estar em certa posição, mas justamente algo que se fixa ali. Né. Então, nas palavras da Rodinesco, né, estou citando aqui, né, esse é o texto dela sobre o Lacan, Melanie Klein, ela começa a construir, já no Entre Guerras, né, uma doutrina da estrutura do sujeito e do seu imaginário,
que correspondia às interrogações de toda uma época. Ou seja, estou trazendo isso para apontar como essa questão, né, da constituição de um eu, ela não diz respeito só a responder a esse enigma do que acontece, né, que ação específica é essa, mas diz respeito a pensar toda já uma doutrina de como se funciona psiquicamente, né, e de como se constitui em geral, né, e que o estádio do espelho vai entrar justamente aí, vai produzir também eu diria, uma reviravolta nesse sentido, né. Mas, enfim, né, o Leopoldo pediu para que eu falasse do Lacan, não da Melanie Klein. Né? A Melanie Klein era para constituir aí a questão desse contexto, né, desse ponto. Né? O Lacan, né, então, quando ele começa, né, a trabalhar um pouco a psicanálise, né, ele é no seu doutoramento, né, quando ele faz, em 32, tá, mas ali ele ainda é um jovem psiquiatra, né, com uma leitura bem psiquiátrica para algumas questões, né, tá às voltas, tá começando a adentrar o meio psicanalítico, ele está às voltas com este debate que está acontecendo justamente entre a Anna Freud e Melanie Klein, mas, e eventualmente também as questões do Ernest Jones, né, está acompanhando isso, né, mandou o seu doutorado para o Freud, né, o Freud, diz a lenda, não leu, né, tem duas versões, uma versão de que ele mandou uma carta só agradecendo, bem sucinta, para o Lacan, depois para cá apareceu uma carta mais longa, uma conversa entre eles, né? Mas o fato é que o Lacan, então, estava aí às voltas com a psiquiatria francesa, começando a estudar psicanálise e fazendo a sua formação em Hegel, né? Mas um Hegel que vem específico, né, de um leitor, que é o Kojève, né, que tinha fugido na guerra para a França, e estava então ensinando Hegel, né, o Lacan acompanhava e foi fortemente influenciado, além dos trabalhos do Poiré, né, um epistemólogo da ciência, e o Vallon, né, um psicanalista até bem conhecido. Né, e estava começando a fazer a sua aproximação aí com a psicanálise freudiana. Né. Então, em 32, o Lacan ainda da psicanálise, ela está num lugar ainda marginal do seu trabalho, secundário. Ela vem para responder a certos problemas que ele vai encontrando no campo psiquiátrico, mas não é exatamente um trabalho de orientação psicanalítica. Né? O primeiro trabalho, de fato, que parece estar mais ligado de orientação psicanalítica, lacaniano, ele apresenta em 1936. Né, e é justamente, por isso que eu estou falando dele, né, a sua primeira versão do conhecido estádio do espelho. Ou seja, uma calcada nessa primeira pergunta, né, inicial, né, que ação é essa que precisa acontecer para que um eu possa se constituir e disso precipitar-se, então, para o narcisismo. Né. Então, em 36, né, o Lacan se inscreve, né, ele já está fazendo a sua análise com o Einstein, está se aproximando do meio psicanalítico, começou a trabalhar junto com a sociedade, né, com a IPA, e se inscreve, então, para fazer uma fala no Congresso de Mariambá. O Freud, naquele momento, estava doente, né, já estava com câncer, né, bem velhinho, não vai para esse congresso, né, e o Lacan vai, né, e apresenta, começa a apresentar esse primeiro texto do Estádio do Espelho, e tem uma situação aí complexa, né, porque ele fala, né, uma fala de uma expectativa de mais ou menos uns 20 minutos, meia hora, e em 10 minutos o Ernest Jones corta o microfone dele, né, manda ele parar de falar. Fui atrás, viu, gente, dar uma olhada quais razões levaram o Ernest Jones, o presidente da IPA, no momento, a cortar o microfone. Fiquei olhando, fui na Unesco, fui aí alguns biógrafos do Lacan, não achei exatamente, né, parece que simplesmente uma das hipóteses é isso, olha, era um jovem francês com um certo tom pedante na sua fala, que não
desconhecido, né, pelos psicanalistas fora da França, então achou que não valia a pena escutá-lo por tanto tempo, mas é só uma hipótese, né? Mas a Rubinstein, por exemplo, diz que o Lacan ficou colérico com isso por 30 anos, ele ainda vai escrever muito, voltar a falar sobre essa questão e por aí vai. Mas o texto em si ficou bem conhecido, né, quando a Françoise Doutor, né, também virou uma psicanalista conhecida, ela, jovem, né, 27 anos, já, de uma certa forma, reconhecia algum mérito ali no Lacan e fez, então, longas anotações sobre os 10 minutos de fala ali do Lacan e depois do texto. Por quê? Porque ele, muito irritado, decide não apresentar, não dar o texto para ser publicado nos anais do Congresso. Então, esse texto some, desaparece, né? Mas o Estado do Espelho não, né? Ou seja, o Lacan está ali trabalhando com ele, e todos os textos que ele produz naquele momento, porque depois ele vai entrar num gap, que é a Segunda Guerra, né? Então, durante a Segunda Guerra, o Lacan não escreve, né? A gente sabe, a França foi invadida muito rapidamente, ele fica numa espécie de retiro ali, e ele não vai escrever, não. O primeiro texto dele no final da guerra ali, mas antes da guerra ele ainda está numa produção interessante, tem aí um texto importante que justamente o Vallon, né, pediu para ele escrever, né. O Vallon foi convidado para fazer o volume sobre a vida mental na enciclopédia francesa e pede para que o Lacan escreva o texto sobre os complexos familiares, né. E ele escreve um texto longo, né, a gente tem ele publicado nos outros escritos, né, e nesse texto o Estágio do Espelho é crucial, né. Ele ainda é uma leitura, porque é isso, ele vai pensar, né, a questão do Édipo, marcada ali a partir de 3 estágios, né, de 3 etapas, né, 3 complexos, né, o complexo de desmame, o complexo de intrusão e depois o complexo de Édipo, né. Ele está já fazendo uma certa mexida na concepção freudiana do complexo de Édipo e ainda muito marcada por uma antropologia durkheimiana. Então, ele está, ou seja, um texto que tem muito uma diretriz no sentido de pensar causas sociológicas das patologias psíquicas, né, e não só das patologias, né, eu falei das patologias, mas mais importante que isso, causas sociológicas das constituições psíquicas, né, e que está aí, então, muito ligado à questão da família, né. E nesse texto em particular, o Estágio do Espelho se torna central, né. Mas, né, para acabar essa parte do contexto, de fato em 49, né, então a gente tem esse gap, né, o Estágio do Espelho aparece, retoma nos complexos familiares em 38, depois aí em torno de 10 anos, 11 anos, né, que o Lacan produz pouco, e só que é justamente no Congresso de Zurique, em 49, que ele, enfim, apresenta o texto que aparece nos escritos, né, que é o texto que ele detoma aqui, é o Estágio do Espelho como formador da função do eu, tal como nos é revelada na experiência psicanalítica, né. Então, um título longo, né, o Lacan é dado a esses títulos longos, complexos, né, então, de novo, né, o Estágio do Espelho como formador da função do eu, né, tal como nos é revelada na experiência psicanalítica, né. Então, a gente tem aqui alguns pontos, né, a ideia da formação da função do eu, né, vocês veem que se vincula diretamente ao enigma freudiano, e como é revelada na experiência psicanalítica, e aqui o Lacan já inclui uma certa posição crítica, que vai só se acentuar ao longo do tempo, né? Ou seja, que de um lado, né, essa ideia de responder ao enigma freudiano, de um lado dizendo, começando a falar, olha, estou tratando aqui da experiência psicanalítica, né? Em 56, ele vai escrever um texto depois falando da posição da psicanálise naquele ano, né? E ele tem uma crítica duradoura no sentido de falar, olha, como os psicanalistas foram se afastando
da experiência psicanalítica, né, e mantém isso aí em vários textos, em vários momentos. Ele vai insistindo em apontar e reapontar como os psicanalistas da sua época tendem, né, a produzir um afastamento na experiência, que ele está falando, estamos ressituando a função do eu dentro da própria experiência psicanalítica. Né, essa a posição. Bom, eu estou falando como eu fiz esse texto mais solto, tá? Acho que é o Lucas que está coordenando, né, Lucas? Me avisa, Lucas, se eu estiver exagerando no tempo, assim, tá? Me dá um toque. Como eu também estou com o texto aberto, eu não estou vendo vocês, né? Mas eu acho que eu estou escutando, então qualquer coisa, manda uma mensagem. Enfim, esse é o contexto, né, que eu falei, um tanto mais importante para a gente entender a proposta do Estádio do Espelho, mas não diz diretamente dele. Né. O que a gente sabe? Bom, que vem, de fato, para pensar o que é da ordem da constituição do eu, né, e de um certo processo de estruturação. Né. Ele escreve, então, esse texto, e o texto ele vai lançar mão dessa ideia, porque assim, ele fala de forma secundária, mas é muito claro que uma das fortes influências dele é as pesquisas do Vallon, né? O Vallon vinha trabalhando justamente com essa questão do corpo, né, da propriocepção, do que é o pulsional no corpo, até disso, né, como é que a descarga pulsional pode se dar pela via da movimentação, né, ele tem trabalhado, e também essa questão própria da imagem. Né, e os experimentos do Vallon trabalham com essa ideia, por exemplo, de como que se dá, né, essa ideia do reconhecimento da própria imagem, como o Leopoldo marcava, do ver e ver-se, né, nas crianças, nos bebês e depois no chimpanzé, nos macacos. Né. E o Lacan fica atento a essa pesquisa, né, lê os textos do Vallon, cita pouco, né, o Lacan faz uma coisa aí de dizer, muitas vezes, que o estádio do espelho é uma invenção dele, né, mas a gente vai vendo muito o dedo do Vallon ali, se você lê os textos do Vallon, e dessa ideia de que tem um momento específico, que é curioso, assim, que a gente parte o tempo todo de uma certa posição do bebê prematuracional, né? Então há uma questão de melinização, do funcionamento neurológico, da própria apropriação e regulação, né, da questão anatômica, né, que possibilita, né, o olhar, processar o olhar e por aí vai. E que Lacan insiste, olha, tem uma prematuração, um estado prematuracional. Né? O chimpanzé, por exemplo, nos primeiros meses de vida, ele é intelectualmente superior à criança, nesse sentido. E que, então, dura pouco, né, ele abre o texto dizendo isso, olha, dura um pouco tempo esse intervalo, mas ele parece ser dado, um dado etológico, né, mas isso não impede, desde muito cedo, que a criança já comece a reconhecer algo da imagem corporal. Né, e é isso que chama atenção. Né, olha, dentro dessa prematuração infantil, o que é isso que parece que se precipita, que se antecede antes mesmo dela ter condições de operar e de movimentar, né, o próprio corpo. Né? E daí que o Lacan traz essa ideia de estádio do espelho. Né? Ou seja, de que a gente, né, a partir... não se trata, né, acho que isso é importante, né, quando a gente fala do espelho, esse é um experimento específico, né, que envolvia a ideia de espelho, né, mas não se trata exatamente de colocar a criança na frente de um espelho. Hoje isso é básico, né, assim, a gente faz isso desde muito cedo, né, as crianças, temos espelhos para todos os lados, né, as crianças se olham, veem seu reflexo, veem a sua imagem, por aí vai, até divertido, né, mesmo quem não trabalha com psicanálise, né, faz isso, né, e acompanha a reação da criança, mas não é disso que se trata. E acho que é curioso, ou seja, em tempos
Eu já ouvi essa pergunta, assim, mas em tempos que não havia espelho, né, que era difícil ver o seu próprio reflexo, né, como é que a pessoa fazia para constituir uma imagem corporal própria? É porque não é disso que se trata, né? Ou seja, a imagem, ela não está exatamente no espelho, mas ela é vista fora. E é isso que importa. O Lacan vai lançar mão da ideia de identificação, ou seja, o que ele chama de identificação? No texto ele diz, dá uma definição, né, depois ele vai trabalhar mais tarde a questão da identificação, e vai falar, a identificação é a transformação produzida no sujeito quando ele assume uma imagem. Eu acho essa definição particularmente bonita. Ou seja, algo na gente se transforma quando a gente assume uma determinada imagem nesse aspecto, que é isso seria aí o primórdio de um processo de identificação. O Lacan vai falar, olha, é isso que acontece com a criança. A criança, ela, a partir do olhar, mas do olhar do outro, ela vê, reconhece ali o seu corpo, de modo unificado. Seria isso o estágio do espelho. Uma pergunta, acho que eu posso colocar antes, porque muita gente pergunta assim, estágio é estádio, né? Tem um debate aí nesse aspecto, né? Porque em inglês ele inclusive usa o termo estágio, né? Quando ele apresenta o texto 36, mas em francês ele prefere o termo estágio, né? Muitos dos comentadores do Lacan falam da questão temporal, né? O Lacan, ele, isso é bem sabido, né? Ele tem questões com a ideia de desenvolvimento. No sentido de que ele falou, olha, é muito difícil pensar em termos de etapas de desenvolvimento que levem a um determinado ponto de normalidade ou não. Então, e ele já acompanha, né, o trabalho da Melanie Klein, ele acompanha o trabalho do Winnicott, ele vai vendo assim, propostas desenvolvimentistas que estavam em Freud, e ele tem sempre uma posição complexa com isso, né, de falar, olha, a gente não, primeiro que é muito difícil fazer as datações temporais, mas nem só isso. O Leopoldo, por exemplo, ele, já tivemos essa conversa, ela sempre foi bem interessante para mim. Falou, olha, talvez no Lacan falte não sei se falta, mas não tem, né, uma espécie de teoria da saúde, né, no sentido de que, olha, o que seria estar saudável exatamente, né, nesse aspecto. E, de fato, né, o Lacan, ele vai tentando o tempo todo não criar uma espécie de padrão de normalidade, né, ou de saúde, né? Então, ou seja, ele tem, né, certas etapas, ou seja, todos nós passamos, em princípio, pelo estádio do espelho, e depois disso fomos aí para outras posições. No entanto, isso não quer dizer uma espécie de avanço necessariamente progressivo ou que envolva estar saudável, ou seja, ele vai, por isso o tempo que o Lacan sempre insiste, ele diz, olha, o tempo a gente não pode pensar ele do modo linear, cronológico, mas do modo lógico, né? Então, em determinado momento ele faz uma proposta das estruturas, né? Então, a estrutura psicótica, a estrutura perversa, a estrutura neurótica. Ele não se posiciona nenhuma vez e fala, olha, o psicótico é alguém que tem, seriam modalidades de formas de estar no mundo. Haveria a possibilidade de operar a partir de um modo psicótico, a partir do modo perverso, a partir do modo neurótico, e eu não sei dizer se algum deles é melhor, nem em termos de sofrimento. Eu não sei dizer se o funcionamento neurótico faz com que uma pessoa sofra menos do que num modo de funcionar perverso ou psicótico. A gente vai encontrar psicótico sofrendo muito, neurótico sofrendo muito, então não haveria uma espécie de ranqueamento nesse aspecto hierárquico estrutural. E, consequentemente, então, a passagem de uma estrutura para outra no Édipo, né, o movimento que leva de uma para outra, também não é necessário. E por isso que a ideia, olha, para que se passe, por exemplo, para se constituir uma estrutura neurótica, algo da posição psicótica é necessária logicamente, mas não obrigatoriamente para se haver algo da saúde. Não sei se dá para entender. Então, essa ideia de um tempo lógico e não cronológico, e, portanto, não estágio, mas um estádio, né, que teria essa ideia do estar,
né, do estado específico. Enfim, voltando aqui, né, essa ideia, né, então, o que acontece no estado do espelho? Né? Esse movimento de constituição de uma imagem de si, né, o movimento da constituição de um eu, nesse aspecto que é de início este eu corporal. Né? E o Lacan propõe, né, 3 tempos desse estágio. Né? Ele fala, olha, tem aí o transitivismo, né, que vocês já devem ter ouvido falar, ou seja, um momento onde a criança ainda não se reconhece como alguém separado do outro. Né? Então, se você põe o bebê no espelho, não há o reconhecimento, nem, inclusive, de início dessa separação, né, de que está havendo ali uma imagem de uma pessoa. Né, e o transitivismo, muitas vezes, permanece de outros modos, né, na gente. Né. Lembro bem, né, da minha filha, uma época, quando uma criança derrubou, né, ela bem pequenininha, uma criança derrubou um negócio nela mesma, né, a criança, no pé dela, e minha filha começou a chorar, né, curioso, assim, né, quem que sou eu, quem que é o outro, essa coisa confundida, né. Esse seria um primeiro momento lógico do espelho, até que se vai para um segundo momento, né, que a criança, então, reconhece que o que está no espelho é uma imagem de uma pessoa. Né? A partir do quê? A partir, porque, enfim, para poder situar algumas coisas, né, eu vou adiantando algo. Né? O Lacan, ele faz essa proposta de que a gente funciona, né, vivencia a partir de certos registros, né, o imaginário, simbólico e o real. Né? Mas, posteriormente, ele faz uma sequência, né, o real, o simbólico e o imaginário. Né? E que, a partir justamente de uma certa... o que seria esse universo simbólico? O universo dos significantes, o universo da linguagem. Né? E que a criança, isso é uma proposta dele, né? Ou seja, a criança já está localizada dentro deste universo simbólico antes sequer mesmo dela nascer. Ou seja, o simbólico antecede a criança, ela nasce e ela, de um certo modo, é colocada lá. Ou seja, nesta ideia de que é possível transformar aquilo que a criança faz em modos de linguagem, de fenômenos de linguagem. Então, esse urro inicial da criança, quando ela nasce, né, que a gente chama do choro, né, a gente fala do urro porque talvez seja até um tanto diferente de um choro, já desde o início é significado, ou seja, tomado como forma de linguagem, tomado como um significante por um outro, né, que diz o que é esse urro. Né, ou seja, que dá a ele um determinado sentido. Né, é dor, é fome, tem alguma coisa. Mas mesmo antes disso, eu falo, antes da criança nascer, ela já está colocada num certo universo de produção de significado, né, dizendo do que ela deve ser. Né, isso é curioso, né, a partir, por exemplo, do nome, né, da qual... Não sei se vocês já pararam para pensar nisso, né, os lacanianos gostam muito dessa ideia do nome, né, e é muito frequente, né, que se pergunte numa supervisão, né, olha, qual é o nome da pessoa, né? Porque o nome diz, muitas vezes, a gente fala, o nome pode ser ao acaso, mas mesmo o nome ser ao acaso, ele não é ao acaso, na medida que se escolheu dar um nome ao acaso que diz do lugar simbólico daquela criança na relação daqueles pais. Né? Como os nomes também são escolhidos, eu já passei também por isso, né, escolher o nome da minha filha, e eu lembro disso, um dos nomes que a gente tinha pensado para ela era Lia, né? Coisa que ela reclama até hoje, que ela gosta desse nome, Lia, eu também acho bonito. E meu pai, que é alguém que estuda, que já fez formação em teologia, tudo isso, né? Ele falava, puxa, Lia na Bíblia é a mal amada, né? Aquela que foi oferecida como esposa de forma escondida, né? Me contou a história detalhadamente. Você tem certeza, né? E a gente mudou o nome para Isabel. Então,
é curioso, de novo, né? Ou seja, a escolha do nome ela não é à toa, né? Que vai implicar em como a criança adentra e vai estar posta dentro de uma certa rede de significação que vem do outro, que vai começar a dizer para esta criança o que ela é, né? Ó, você está sendo determinada desta forma, você talvez tenha que ser desse jeito, ou seja, vai se oferecendo, né, o Lacan usa esse termo, né, os significantes, que começam a dizer o que a criança é, né, de um certo modo. E esses significantes vão sendo ali oferecidos para a criança. Então, quando a criança começa a reconhecer um outro no espelho, é interessante, ela olha para o espelho, ela olha para o adulto. Né? Este olhar do espelho, olhar para o adulto, marca e isso o Winnicott usa bastante, eu imagino que eu me lembro, né, a questão do olhar do adulto, né, o olhar da mãe, já marca um pouco esta relação que a criança tem com o outro, de procurar no outro algo da qual dê consistência àquilo que ela reconhece. Né? Então, se no primeiro momento o transitivismo isso ainda não está presente, nesse segundo momento já tem uma separação, eu e o outro, né, e que permite à criança, de uma certa forma, reconhecer um outro nessa imagem do espelho, ou, justamente, se não houver espelho, né, se eu falei disso, o espelho não importa, né, o espelho é uma metáfora nessa história, né, é um experimento, reconhecer que há um outro ali a partir daquela forma que ela vê, a partir daquela imagem. Então, de novo, né, ganhei um livro de criança, de neném, quando minha filha nasceu, que minha mãe me deu, né, um livrão grandão, antigo já um pouco, eu diria, várias questões ali já são ultrapassadas, mas era cheio de fotos de neném, né, enquanto a gente ficava lá muito tempo, eu e minha filha, olhando as fotos dos nenéns, e ela falava, e ela olhava e ria, apontava, ou seja, esse reconhecimento da imagem, né, para chegar, né, então, nesse terceiro momento, né, esse terceiro tempo do estágio do espelho, onde a criança já não só reconhece uma imagem ali, né, de que há uma pessoa, mas ela reconhece, né, a si mesmo, né, ou seja, se constitui ali um eu, né, e aí que o Lacan vai insistindo, olha, este eu, essa imagem corporal, ela é constituída nisso que ela vê fora, no outro. Né? Ao ver a imagem do outro nenê, do adulto, ela consegue antecipar, antes até de ter a capacidade de uma certa antecipação proprioceptiva, né? Ela consegue antecipar a sua própria imagem corporal. Né? E constitui ali, esse é um dado importante, um corpo unificado. Ó, eu tenho um corpo unificado, um corpo próprio. Né? Precisa, de novo, do olhar do outro que confirma, né? Então ela faz isso, ela olha, e ela olha para o outro, né? E vê, né, este olhar do outro confirmando que ela está ali, né, dando essa significação, e dali ela pode dizer, bom, então aqui sou eu. Aqui constituir-se um eu, de uma certa forma, este eu especificamente, o Freud fala isso no Introdução ao Narcisismo, ele fala, olha, primeiro, eu é um eu corporal, né, um eu que não é ainda não é a personalidade, aquilo da qual a gente vê a nossa identidade, aquilo da qual a gente se reconhece como uma série de características identificatórias, né, mas da qual a gente reconhece a si mesmo como uma espécie de matriz simbólica do eu. Esse é o termo que o Lacan dá ali no texto de 49. Né? Se constituiu a partir do olhar do outro, esta matriz simbólica do eu, né? Esse esboço de um eu que, de um certo modo, permite aí a criança se ver. E aí, nisso, tem uma coisa curiosa, né? Que, uma vez posto isso, até então, temos aí este movimento a mais, né, essa ação específica a mais, que o Freud falava, que marca, então, essa passagem de uma certa organização pulsional autoerótica,
né, que às vezes fala uma certa bagunça autoerótica, né, uma desorganização, para uma primeira organização narcísica, que exigia, então, essa constituição de um eu, e para o Lacan o narcisismo ele está também absolutamente atrelado, não para o Lacan, para o Freud também, né, ao lugar que a criança ocupa para o outro, para os pais. Né? O Freud dizia bastante disso, né? Ou seja, que o narcisismo, na verdade, infantil é só a atualização do narcisismo dos pais sobre a criança, né? Que se constitui aí esse primeiro eu, que é visto para ele como o eu ideal. Né? A gente vai, ou seja, esse lugar que o Freud falava do Sua Majestade, né, o bebê. Né? E, por consequência, você cria aí uma certa espécie também de matriz temporal, mesmo que mítica. Que tipo de matriz? O que eu estou querendo dizer com isso? Dizendo, olha, primeiro, você constitui essa ideia de que, então, havendo um corpo unificado, né, houve um momento anterior que este corpo não era unificado, que esse corpo era esparramado, né? Vou pegar aqui o nome em francês que ele usa certinho aqui. Puxa, tá. Tá. Não, me escapou aqui exatamente o termo, depois eu vejo certinho. Mas que, ou seja, um corpo disforme, um corpo espalhado, um corpo despedaçado, né, como a gente usaria em português, né, ou seja, e que é um efeito retroativo dessa constituição inicial do eu. Né? Então, constitui-se um eu enquanto corpo unificado, e isso produz esta sensação retroativa de que, então, o que vinha depois era este corpo despedaçado. Fenômeno que a gente vai encontrar de modo repetitivo em várias circunstâncias clínicas, né? Particularmente na psicose esquizofrênica. Né? Se vocês lerem, por exemplo, Schreber, né? O Schreber vai falar disso, né? Em determinado momento, né? O que a gente chama da fase esquizofrênica do Schreber, né? Apesar de se reconhecendo como um paranoico, ele fala do despedaçamento corporal, né? Como ele comia e o que era aqui dos órgãos internos iam se soltando, se desfazendo, e depois se reconstituíam, e por aí vai. Né? Lembro-se de histórias, né, de uma pessoa, por exemplo, que também psicótica, aonde a constante sensação de que o corpo ia cair. Né, o que é muito curioso, né, para a gente, né, essa impressão. Eu sempre insisto, né, que o psicanalista precisa, em algum momento, trabalhar com a psicose. Né, a psicose ela traz para a gente uma série de coisas formativas, enquanto pesquisador e também como psicanalista. Né, e essa paciente era curioso como ela falava disso, né, para as pessoas que acompanhavam ela, né, a sensação de que o braço ia cair. E ela se interrogava disso: meu braço vai cair? E a pessoa sempre respondia: não, não vai, o braço está grudado. Mas se cair, o que eu faço? Bom, se cair, você entra em contato com o hospital, alguma coisa assim, né? E uma vez a pessoa que atendia ela me contou, falou que uma vez ela ligou desesperada, dizendo: mas se cair os dois, né? Como é que eu faço para entrar em contato? E é muito curioso como isso diz, de uma certa forma, do que diz a respeito a essa ideia de um corpo unificado não ser um dado natural específico que a gente tem. Né? Então, a gente vai encontrando. Ele é algo de um efeito de constituição que pode estar presente, mas que pode não estar presente. Ou seja, ele pode, em alguns momentos, deixar de operar. Né? E eu falo da psicose, mas o fato é que as pessoas que escutam os neuróticos também se deparam com fenômenos corporais nesse sentido. Né, e de, em alguns momentos, falarem disso: olha como o meu corpo se desmonta, se desfaz, como eu começo a sentir isso no corpo como um corpo despedaçado, né, ou seja, de uma ameaça aí à unidade do eu, que em princípio pode ser sentida no corpo como efeito de despedaçamento. Né, e a gente toma isso como uma matriz do processo de angústia. Né, angústia como despedaçamento corporal. Né, e que o Lacan falou: olha, isso é um efeito, né, já entramos, né, numa derivação aí da proposta lacaniana do estado do espelho. Quanto tempo eu tenho, Lucas? Como é que está aí de tempo, assim?
Depende. Leopoldo, quanto tempo que você vai apresentar, assim? Eu vou falar 10 minutinhos, é bem pouquinho, né? E depois também tinha um tempo de debate, não é isso? Se regula, Ivan, em função do que você quer apresentar, tá tudo bem, assim, é importante que você termine o seu raciocínio, apresente. Vai. Tá. Porque é isso, né? Tá posto aqui, né, o estado espelho, né, esse movimento, então, que, por um processo inicial de identificação a partir da imagem do outro, ou seja, a imagem do outro, de um corpo unificado, precipita a criança na possibilidade da constituição da sua própria imagem corporal, que, a partir dali, se constitui um eu, que vai ser tomado, então, como objeto pulsional, né, o eu é cruz, isso eu como objeto pulsional, né, e que, então, lhe coloca nessa posição narcísica. Né, ou seja, então, este movimento não é sem o outro, nesse aspecto, né, que o Lacan propõe. E o estágio espelho, ele não é, então, ele faz essa proposta em 49, né, em 49, o Lacan marcava, ele está às voltas aí com a sua entrada no meio psicanalítico, ele está ampliando ainda o seu estudo psicanalítico, e o grosso da sua pesquisa, né, se dá a partir ali dos 50 anos de idade, na década de 50, do Lacan, que ele vai, então, começar, de fato, a mergulhar, né, no estudo do Freud, que ele chama aí do retorno a Freud, né, dizendo, olha, realmente a gente foi deixando o Freud de lado, né, e era importante recuperar as propostas freudianas, né, mas não recuperar simplesmente, de modo dogmático, mas problematizá-las, trabalhá-las, colocá-las em movimento e não vê-las como um modo ultrapassado. E, nesse sentido, o estado espelho já não é mais não será, né, uma proposta estanque, né? Ou seja, ela vai sofrendo alterações ao longo das modificações que o Lacan vai propondo, né? Então, ele vai pensando aí em novos modos, né, ampliando aí o escopo da sua pesquisa na psicanálise, e a partir disso também o estágio do espelho vai se alterando. Mais que isso, né, o Lacan ele tem ele está muito preocupado de um lado, né, com uma certa tendência, da qual ele também estava às voltas, de que o que é da ordem das determinações esteja presa em certos campos, ou seja, que o que a gente estaria voltado a determinações biológicas, né, que era um movimento comum da época, né, ou que as determinações do que a gente no que leva às constituições, estariam também presas a determinações sociais, exclusivamente. Né? Então, que levariam aí uma série de problemas, né? Por exemplo, o Malinowski, não sei quanto vocês já trabalharam, né? O Freud faz toda uma proposta uma concepção do Édipo, que depois ligada, né, às figuras parentais, né, o pai, a mãe, né, famoso triângulo edípico, né, pai, a mãe, filho, por aí vai, que está muito longe de ser simplista, como algumas pessoas veem, né, a proposta freudiana é bem complexa, mas o Malinowski, justamente um antropólogo que estudava psicanálise, fala, bom, mas isso é difícil de ser sustentado antropologicamente em certas sociedades, né. Ou seja, não está se falando, não dá para dizer de que as determinações sejam exclusivamente antropológicas e sociológicas das constituições psíquicas, mas elas estão muito elas estão muito vinculadas a certas inscrições psíquicas, né, nesse aspecto. Né? Ou seja, tudo bem, não é indiferente ter uma determinada mãe, ter um determinado pai, não é disso que se trata, né? Mas o que importa é como é que se inscrevem certas funções psíquicas, que vão depender de substratos biológicos, que vão depender também, de um certo modo, das determinações sociais, históricas e por aí vai, mas mais que isso, como que a gente faz para pensar isso em termos de funções? É esse o termo que ele usa, né? Inclusive falando, olha, essa ideia de função é muito próxima para a gente de funções matemáticas, né? Da ideia da matemática
né, das funções que a gente trabalhou em matemática. E para isso, que ele faz todo um esforço constante de esquematização do seu trabalho, né, ou seja, de criar esquemas que envolvam elementos, né, fundamentais, né, conteúdos, eu falei elementos, mas são conteúdos elementares de inscrição dessas funções psíquicas, né, sem que elas precisem estar ligadas diretamente às figuras antropológicas, sociológicas ou biológicas. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque a próxima variação, né, do estágio do espelho, ele propõe na estrutura de um esquema. Né? No primeiro momento, ele faz seminário 1, ele faz essa proposta a partir de uma estrutura mais metafórica mesmo, né, o esquema óptico. Não sei quem estuda Lacan já deve ter visto um esquema óptico, que é realmente um esquema óptico, né, assim, uma estrutura, um jogo óptico, né, que ele está ali às voltas, né, e ele vai trabalhar longamente. Depois, mais tarde, ele não abandona o esquema óptico, mas ele tende a formalizar aquilo de um modo muito específico, né? Então, nesse sentido, né, ele vai fazer uma proposta de um esquema, que ele vai chamar o esquema L, né, um esquema lambda, né, nesse aspecto, por isso L, né, ele até brinca, né, que vocês podem chamar de esquema Lacan, lambda porque ele tem um formato que lembra a letra lambda, né, mas um esquema L que seria uma espécie de derivação, de resumo do estágio do espelho. Né? Então, eu falei para o Leopoldo que eu ia trabalhar só com uma imagem aqui, deixa eu pôr ela para vocês. A ideia não é assustar. Né? O Lacan trabalha muito com os esquemas, tem as fórmulas, né? As pessoas que leem o Lacan, olham essas fórmulas, conhecem pouco, falam, acham aquilo muito esquisito, muito estranho, mas não é assustá-los. Eu acho que elas ajudam bastante na clínica, né? Deixa só. Eu me dou muito mal aqui com o Meets, então eu vou compartilhar, mas eu vou compartilhar via tela inteira. Vocês estão vendo agora, né? Deu certo aqui? Dá para ver? Vocês estão vendo a tela de vocês. Agora vocês devem estar... Isso, apareceu a imagem, né? Esse é o esquema L, né? A proposta do esquema L lacaniano, que é, de certo modo, uma formalização do estágio do espelho, né, que o Lacan vai usar em alguns momentos. Né, assim, vai usar durante muito tempo. Né, esse esquema vai aparecer em muitos trabalhos lacanianos, ele vai servir para a gente lidar com a questão da linguagem, ele vai servir para lidar com a questão... porque é como se ele dissesse assim, olha, os efeitos do estágio do espelho, eles não são... pontuais e dizem respeito a um determinado momento da vida. Né? Tudo bem, ele é necessário para ser pensado ali, essa passagem da constituição do eu, mas é como se aquilo que é da ordem do estágio do espelho ficasse se renovando, né? Ou seja, se constituiu uma determinada função que continua se atualizando e serve para que a gente opere na relação com os outros. Né? Nesse momento, o Lacan está muito às voltas com essa ideia de processos intersubjetivos. Né? Então, vou falar rapidamente, explicar um pouco aqui no estágio do espelho, né, o esquema L, né, porque ele já havia dito, né, olha, o que é a identificação? A identificação é a transformação que o sujeito sofre ao assumir uma imagem. Né, trouxe essa definição para vocês, né, e que o estágio do espelho justamente é esse primeiro movimento de assunção de uma imagem que lhe constitui enquanto um corpo unificado e que estabelece essa ideia do aqui estou eu, né, aqui estou eu. Né. Só que este eu, né, e isso é importante, esse eu está constituído à luz da imagem que ele vê do outro. Mesmo que ele esteja olhando para si no espelho, aquilo só ganha significação à luz da imagem do outro. Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma constituição e uma construção de um primeiro saber sobre si, eu sou esse corpo,
né, da qual eu estou vendo, se constitui também algo da ordem de um engodo, de um engano. Por quê? Porque este corpo da qual eu vejo e da qual eu constituo um eu, ele não é a totalidade daquilo que eu sou, né? Então aqui você passa a ter uma certa distinção entre o ser e o eu, nesse aspecto. Ou seja, o Freud tem essa frase, né? O eu não é a totalidade, na verdade a frase do Freud é outra. Então a frase do Freud é o inconsciente, a consciência não é a totalidade do nosso ser. É uma frase bonita. E que o Lacan vai dizer, olha, o eu não é a totalidade do nosso ser, mesmo que o eu não se confunda mais com a consciência já faz tempo, né? Algo que não eu está fora desta imagem corporal constituída e deste eu primordial. Então, cria-se aí um certo, nesta primeira constituição de uma imagem corporal, algo fica fora. Você não está ali a totalidade daquilo que eu sou. Algo não se inscreveu nessa imagem. Esse algo, que está fora, o Lacan vai chamar do sujeito, o S, que essa é a primeira versão do esquema, tá, gente? Depois esse esquema ele vai mudar algumas vezes, Eu peguei essa primeira versão, ela está no Seminário 2, a introdução do grande outro, o nome desse, acho que é o capítulo 19, se vocês se interessarem de dar uma olhada. É ainda uma leitura lacaniana bem mais tranquila, o hermetismo lacaniano vai piorar com o tempo, então se vocês se animarem de ler. Então, o sujeito passa a ser essa proposta que vai surgir posteriormente, que ainda não está no texto de 49, mas que vai surgir muito rapidamente, é efeito, vocês percebem que ele é concomitante ao surgimento do eu? E é isso que é curioso, ou seja, ele é efeito dessa constituição, que ao mesmo tempo institui essa imagem da qual eu me identifico e me digo, algo disso fica fora, nesse aspecto. E que vai, o sujeito para Lacan, ele vai ser central. Por quê? Porque vai ter uma certa reverberação também na dimensão clínica sobre essa divisão entre sujeito e eu, mas eu só vou deixar para o finzinho. Então, aqui é isso, Lacan falou, olha, quem é que se identifica ao outro? Não é o eu. Na medida que o eu, esse eu inicial ainda nem existe. Então, algo se identifica a esse outro, da qual ele vai dizer o sujeito, toma o outro, aqui falta uma linha, ele chama de a linha, a linha porque é outro, em francês, então não é nenhuma grande invenção lacaniana, é outro, ele usa o termo a, só para isolar, e aqui ele tira qualquer qualidade deste outro em princípio. O a pequeno, nesse momento ele está chamando do pequeno outro. O que é o pequeno outro? São as pessoas, os objetos da qual a gente se relaciona nesse aspecto. Então, normalmente, o olhar do pai, o olhar da mãe, o pai, a mãe, a avó, esse que está neste lugar de agente de uma determinada função para essa criança, que vai servir de suporte para essa identificação nesse aspecto. Então, o sujeito se identifica aqui com este outro, e constitui o que ele vai chamar de uma relação imaginária. O lambda está aqui, ó, gente. Isso aqui é uma figura que parece um X, mas deixem de lado essa aqui. Essa é a figura, as linhas diretas. Ou seja, constitui uma relação imaginária que leva a gente poder pensar o nosso eu. Vocês veem nisso aqui o processo de identificação? Ou seja, a partir do sujeito se dirige a um outro, assume essa imagem do outro como sendo o seu eu. E nisso cria uma certa separação entre eu e sujeito. Ou seja, aonde eu estou, o sujeito não está. Algo do meu ser está aqui que não está aqui. E o Lacan insiste nesse ponto. O sujeito ele é impredicável. Ou seja, toda vez que a gente dá um predicado ao sujeito, já não é mais, se ele assume esse predicado como sendo dele, já não é mais ele que está ali. Então, o sujeito vira uma espécie de furo
constante que é efeito, né, destas relações iniciais do estágio do espelho, né, da qual algo permanece sempre impossível de ser assimilado ao eu. Então, para o Lacan, a divisão psíquica ela é um dado, né, intransponível, né, ou seja, a gente somos seres divididos, né, e não se trata justamente de tentar abolir essa divisão, né, essa vai ser uma direção clínica lacaniana. Né. E, nesse sentido, né, ele vai fazer essa proposta, falar, bom, mas da onde é? Porque, assim, se você parar para pensar, nós temos ali diversas modalidades, diversos pequenos outros que podem servir de suporte para as identificações que levam à constituição do meu eu. Né? Eu posso estar operando a partir de um, fazendo isso a partir de outro. O Lacan diz, olha, tem de fato algo, um suporte que de um certo modo diz, né, para qual outro eu devo me dirigir na minha identificação, né, o que o Lacan chama do grande outro. Né. O grande outro não é uma pessoa, né, essa é uma confusão muito frequente, né, ele não é o pai, ele não é a mãe, por aí vai, não é o pai, a mãe, a pessoa está nesse lugar, estaria aqui. O grande outro ele vai insistir, ele é um lugar, né, ele é um lugar psíquico, né, de uma alteridade radical, né, ou seja, tem alguém que não sou eu, tem algo que não sou eu, e que, por que ele diz que é um lugar? Porque pode ser ocupado por qualquer pessoa, nesse sentido, ou seja, e mais que isso, ele deixa realmente de ser uma pessoa, né, o grande outro vira uma espécie de um conjunto de operações da qual eu devo me dirigir, né, eu diria que às vezes eu, por exemplo, no que diz respeito ao Lattes, eu opero a partir do grande outro acadêmico, né, o que a academia me diz que eu devo fazer em relação ao meu Lattes, por exemplo, né, e da qual isso serve para mim como suporte do meu eu. Você vê que o vetor vai para cá, ou seja, o outro diz o que eu devo ser, né, de um certo modo, mas também é aonde ele se dirige ali ao sujeito sustentando esse circuito. Isso, o Lacan fala, é a reverberação do estágio do espelho, esse processo que a gente faz constante de tentar, de uma certa forma, fazer assimilar o sujeito a partir dos processos de identificações e de idealizações nesse aspecto, né? Então, eu falava de derivações, né? Uma das derivações do estágio do espelho, justamente essa que eu marcava do corpo, né? A constituição de um corpo, mas de um corpo como esse corpo constituído a partir do olhar do outro, e não a partir da própria percepção, né? E que eu falo, bom, então, a ideia de corpo já não corresponde a uma ideia do corpo físico, de fato, mas a uma imagem corporal que pode estar operando, que a gente, de novo, a gente vai ver em vários fenômenos, nos transtornos alimentares, né, vários fenômenos sociais, onde o corpo não é o corpo físico da qual a gente lida o tempo todo, inclusive a imagem corporal vai servir de anteparo para o nosso corpo físico, né? Então, olhar o corpo, a gente olha o corpo de um certo modo atravessado pela imagem corporal, né? Ela opera como um véu. O mesmo vale para o eu. O eu também, ele Lacan vai insistir, o eu, né, eu falo, olha, o eu é o outro, né, ou seja, eu pus aqui, mas na verdade nessa relação assim, nosso eu, na verdade, a imagem que a gente vai constituindo da gente mesmo é sempre a assunção de algo que a gente toma a partir do outro, supondo que ali a gente vai ter o sujeito assimilado, e constituir aí uma certa relação, uma certa forma não dividida. Isso vai falhar, né? Que consequências clínicas isso traz, então, para eu caminhar para o fechamento? Né? Eu sempre monto uma coisa maior do que eu consigo falar, né? Eu ia falar de simbólico, imaginário, da relação paranoica que a gente tem com o saber, tudo isso como derivações do estágio do espelho, né? O que o Lacan vai começar a insistir a partir daí, nessa ideia da clínica, né, se ele vai tomando, então, porque o que ele vem acompanhando, né, do movimento pós-freudiano é
a tendência a dar um destaque ao eu, né? A tendência a dar um destaque na questão da redução, da divisão do eu, nesse aspecto. E ele vai insistir muito, por exemplo, na concepção da turma da psicologia do ego, né, da Freud, Wallenstein, Hartmann, né, de como eles vão localizando a análise como um fortalecimento do eu, né, para protegê-lo, então, para poder se organizar na realidade, se adaptar à realidade e se defender, então, das angústias, né. E, ao mesmo tempo, né, uma proposta desse grupo de que o final de análise caminharia para a identificação do analisante ao eu do analista. Essa proposta do estágio do espelho começa a falar, bom, mas olha, aqui o que você faz, porque ele falou, olha, não se trata de fortalecer o eu, na medida que o fortalecimento do eu vai deixando, vai insistir, falar, olha, o problema não está em ter um eu forte. O eu forte vira uma espécie de estado narcísico na procura de tentar encontrar algo que nunca vai ser encontrado. E mais que isso, que a sustentar uma identificação é permanecer num certo estado de alienação radical da sua própria divisão. Tá? Então, quanto mais identificação, mais alienado se está, de um certo modo. E essa alienação vai implicando justamente um aumento do sofrimento. O Lacan diz, olha, uma clínica de identificação é uma clínica que caminha para o pior, né, uma tendência maior ao sofrimento, ampliação dos ideais e por aí vai. Né. Fala, bom, justamente a gente teria que deslocar o que é da ordem do analítico do eu para o sujeito. Né. E isso vai implicar, então, numa escuta outra, né, ou seja, já não se escuta exatamente o que é da ordem do eu, do fortalecimento do eu, das defesas do eu, mas os modos do sujeito aparecer, que vão estar... Então, tem essa frase curiosa, como se ele dissesse assim, olha, quando o analisante chega à clínica, né, o analista vai escutar o sujeito, mas o que vai se apresentar ali é o eu. O eu se apresenta lá. Então, como é que o analista faz para poder dar escuta ao sujeito, que vai aparecer, em geral, de forma dissonante ao eu, aquilo que escapa ao eu, aquilo que não opera e que, de uma certa forma, possibilita a desmontagem identificatória, que não vai ser sem angústia, e que o sujeito possa deixar de operar a partir das determinações do grande outro. Né? Essa vai sendo proposta aí lacaniana no que diz respeito à dimensão clínica. Né? Tem algo, né, que o Lacan, então, essa ideia, né, vai insistir nisso, o eu é o outro, o eu é uma instância imaginária, né, que se torna, de um certo modo, um modo de prisão. Ou seja, vira uma espécie de... tem um termo técnico, tá, de imperativo daquilo que eu devo ser, né, vindo do outro, mas um imperativo daquilo que eu devo ser que me impede as formas de indeterminação do meu eu. E, consequentemente, aí a gente pode até tocar no Winnicott, acho que muitas vezes tem aproximações com o Winnicott, né, nesse aspecto. A cara do Leopoldo está bem preocupada, então sou eu projetando. Né? Mas dessas aberturas para certas... Quando você faz a escuta do sujeito e possibilita a desmontagem das identificações, você vai abrindo para a indeterminação e amplifica as possibilidades da dimensão criativa, né, nesse aspecto, a partir dessa dimensão do sujeito. Então, vocês percebem que o estágio do espelho implica, de uma certa forma, a constituição do eu, a constituição de um narcisismo, mas uma certa captura num embudo alienante de determinação que esconde ali a própria divisão do sujeito. E à medida que isso vai se reefetivando, né,
de uma certa forma, você vai se mantendo alheio, alienado da sua indeterminação e das possibilidades criativas. Bom, gente, como eu falei, né, tinha aí outros itens, mas eu estou vendo aqui 11h30 já, eu vou parar aqui. Tem muita coisa sobre o estágio do espelho, se interessarem vocês. Tem digno de nota o trabalho do Jonas Boni, não sei se vocês já ouviram falar, fez o mestrado aqui no Instituto, né, onde ele foi justamente produzir um trabalho longo e detalhado de todos os movimentos, consequências e derivações do estágio do espelho, caso isso interesse vocês. Né, vocês encontram aí no sistema USP, né, Jonas Boni, o trabalho dele está lá. Enfim, é isso, gente. Vou interromper aqui. Bom, queria agradecer bastante, Ivan, né, da continuidade, né. Primeiro, alguns comentários gerais, assim, que sempre quando eu ouço os lacanianos, Lacan e meu amigo Ivan falando, né, eu acho Lacan talvez o mais inteligente dos psicanalistas, é o que mais nos faz pensar, né? A gente aprende muito com Freud, com Winnicott, com Klein, mas em termos de provocar o pensamento, eu acredito que Lacan talvez seja, dos psicanalistas, o que mais nos provoca. Tanto que depois de uma conferência como essa, eu vou passar aí alguns dias com problema de digestão, né? É como comer aquela trouxinha de pimentão com alho, né? Que você come e passa, fica ruminando aquilo fica com você tentando entender essa história. Né? Então é de uma inteligência, de uma complexidade. Às vezes eu até arriscaria dizer que Lacan é muito mais um matemático do que um psicanalista, né? Mas aí isso implicaria numa série de discussões sobre a obra de Lacan, sobre o pensamento de Lacan, e muito mais amplo do que aquilo que a gente está aqui se colocando para falar, que é sobre um aspecto específico da obra de Lacan, um aspecto específico do processo de desenvolvimento emocional, né, central, que é a questão de como se constitui essa coisa chamada eu, né, a partir do qual nós vivemos no mundo, na melhor das hipóteses, né, porque quando estamos ou funcionando psicoticamente, ou aqueles que não chegaram até aí, né, o eu ainda é um tipo de ficção, por assim dizer.